Então abram as suas Bíblias aí em João, no capítulo 11. E a grande história da Bíblia que nós vamos ver essa manhã é quando Jesus ressuscita Lázaro. Vocês conhecem essa história? E eu oro que ela venha falar aos nossos corações e edificar as nossas vidas. João capítulo 11. Amém? Fala assim: havia um homem chamado Lázaro. Era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então havia essa família, Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos que eram amigos de Jesus, amigos íntimos de Jesus. Vocês já ouviram Jesus dizer: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Ele não tinha sua própria casa? Essa família era uma das famílias que hospedavam Jesus quando ele estava ali em Betânia. Interessante que Bethany, né, em inglês, é o nome da filha do pastor Tim, do meu pastor. E ele me falava, eu falei, por que tu colocou Bethany no nome da tua filha, Betânia? Ele disse, porque era um lugar que Jesus ficava sempre muito feliz, que ele estava sempre com amigos ali em Betânia. Ele colocou o nome de Betânia na filha dele, porque era um lugar que Jesus tinha companheiros, tinha amigos, ele se hospedava ali. E acontece que uma pessoa que Jesus amava, o amigo de Jesus, conhecido, chamado Lázaro, fica doente. Não apenas doente, mas muito doente. Doença de morte. E as irmãs dele enviam um recado para Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Interessante que elas não dizem assim: Senhor, vamos lá em casa para você orar pelo meu irmão, para você fazer alguma coisa. Elas só dizem assim: Senhor, o recado é esse, aquele que o Senhor ama está doente. E eu pensando em Lázaro, eu penso nas nossas vidas. Nós somos também aqueles que o Senhor ama, amigos do Senhor. E nós ficamos doentes, nós passamos por dificuldades, como nós falamos no princípio. Momentos difíceis vêm contra as nossas vidas. E o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos, nós que somos amigos do Senhor, é falar para o Senhor: Senhor, seu amigo que o Senhor ama, estou doente. Senhor, o seu amigo que o Senhor ama está passando por uma necessidade, por privações financeiras, conflitos pessoais. Nós fazemos o nosso pedido conhecido ao nosso amigo, Jesus. Foi o que Maria e Marta fizeram. Aquele que o Senhor ama está doente. É importante nós notarmos isso, porque nós somos também aqueles que o Senhor ama. Ele te ama, Ele conhece a tua vida, Ele conhece as tuas necessidades e Ele se importa e se preocupa contigo. Verso 4. Presta atenção nisso. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então é importante nós notarmos, a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Essa doença não é para morte. Em outras palavras, esse não é o fim da linha para você. Essa situação que nós estamos vivendo, esse momento difícil que nós estamos passando, não é para a morte, não é o final da linha para você, não acabou a sua vida. Não acaba aí o propósito de Deus para você.
Isso que você, um amigo do Senhor, uma amiga do Senhor está passando agora, é para quê? Para a glória de Deus. Então a circunstância que o Senhor está permitindo a gente enfrentar nesse momento é para a glória de Deus. E é importante nós entendermos isso. Uma enfermidade, um problema de relacionamento, um problema financeiro, qualquer que seja a nossa luta, que nós estamos passando agora nesse momento, nós amigos e amigas do Senhor, é para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Então saiba disso, está passando isso para a honra e glória do Senhor, não é o fim, não é de morte, não é para a morte esse momento. E outra coisa que chama muito a minha atenção é que ele ouviu falar isso, ele já estava morto. A jornada da casa de Lázaro até onde Jesus estava, indo muito rápido, correndo, era um dia inteiro. Normalmente se fazia em 2 dias. Então quando Jesus recebe a notícia, Lázaro já está morto. Mas ainda assim, ele permanece ainda mais 2 dias onde ele estava até voltar, até ir em direção ao encontro de Lázaro. E como isso se aplica nas nossas vidas? Muitas vezes nós pensamos, Senhor, teu amigo está doente, teu amigo está passando por dificuldades, Senhor. E aí nós pensamos, por que está demorando tanto a minha restauração, a minha vitória, né? a resposta para essa situação? Confia, o Senhor tem a hora certa para todas as coisas. O Senhor quer que o nome dele seja glorificado e também que nós venhamos ser trabalhados. Se Deus está permitindo algo acontecer na nossa vida, é porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele está nos mostrando algo que nós precisamos aprender através desse propósito, desse momento, dessa dificuldade. Porque é aí realmente que nós aprendemos. E é aí realmente que nós somos confrontados e instruídos e lavados e podados, lapidados nesse momento difícil. Mas a confiança isso não é para a morte, isso é para a honra e glória do Senhor. O Senhor é meu amigo e o Senhor me ama. O Senhor amava Lázaro, Maria e Marta. E o Senhor, Ele ama você. Ele está no controle. Ainda que pareça demorar a resposta, como foi para Lázaro agora. O Senhor ainda fica mais 2 dias ali. Verso 7. Depois disse aos discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E aí Jesus fala para os discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas Jesus tinha sido quase que apedrejado na Judéia, momentos antes. Mas ele diz assim, não, agora é hora de voltar. Vamos de dia, o dia tem 12 horas. É algo misterioso, né? É algo assim que o Senhor fala, o dia tem 12 horas, quem anda durante o dia não tropeça. E uma coisa que falou ao meu coração, nesses versículos vamos voltar para a Judéia. Foi ali que eu enfrentei a adversidade, mas nós não fugimos da adversidade. O que eu acho? Como é que isso se aplica nas nossas vidas? Vamos enfrentar o nosso problema de frente. Porque se nós fugirmos do nosso problema, ele dá a volta na outra esquina e nos encontra lá na frente. Meu problema é no Rio de Janeiro, eu mudo para São Paulo. Aí ele vai te buscar lá em São Paulo. Eu vou para os Estados Unidos, ele vai te achar lá nos Estados Unidos. O problema precisa ser enfrentado de frente. Lembra quando a palavra fala assim, você abandonou o primeiro amor? Volta onde você caiu. Onde é que está o erro? Onde é que está o problema? Aonde eu preciso voltar? Que eu tenho medo, que eu não quero mais enfrentar, que eu não quero
enxergar mais aquilo, eu não posso, eu preciso voltar para a Judéia, eu preciso voltar para aquela situação e enfrentar aquele problema de frente sem medo. Eu acho que até essa questão do dia e da noite fala do quê? De fazer o certo e o errado, de agir honestamente, de agir com retidão, de fazer que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, de nos submetermos à palavra de Deus. Porque quem faz isso não tropeça. Quem não se submete, tropeça. Eu lembro quando eu era mais novo e eu adorava bar, adorava ficar em bar jogando dominó e sinuca. Meu pai, ele passava: Alexandre, tu está se instruindo aí de novo? Bar não vai produzir nada na tua vida. Aí eu sabia, meu pai está chegando, eu pulava o muro, corria para fora. É treva. Só aprendi ali a mentir, a trapacear, a falar coisas erradas, porque é noite, é treva. Nós somos da luz. Precisamos caminhar na luz, fazer o que é certo, o que agrada a Deus, submeter à vontade de Deus. O que é certo. Voltar lá, enfrentar o erro de maneira correta, praticando o que é de Deus, o que é da luz, o que é da vontade do Senhor. Seus discípulos responderam, verso 11. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus fala assim: Lázaro adormeceu. E os discípulos pensam: poxa, para que ele quer voltar para a Judéia se Lázaro está dormindo? Se ele está dormindo, ele vai melhorar, vai levantar. E Jesus estava falando do quê? Da morte. É interessante porque o cristão realmente nós não morremos. Estar ausente desse corpo é estar o quê? Na presença do Senhor, a Bíblia diz. E os discípulos não haviam entendido, eles pensavam: bom, não tem necessidade de voltar para lá, né? A gente vai para lá para quê? Nós fomos apedrejados. E às vezes a gente pensa isso, né? Poxa, mas eu já estou quase resolvido. Para que eu vou voltar lá naquela situação? Para que eu vou ter que voltar e conversar com aquela pessoa, resolver aquele conflito, aquela situação que já passou tanto tempo? Nós precisamos voltar, enfrentar na luz, da maneira correta, para resolvermos e aí então estarmos livres. Prosseguindo. Verso 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estão contentes por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Jesus fala assim, agora ele fala abertamente: gente, Lázaro está morto. Mas ele fica contente nessa situação e fala assim: para o bem de vocês eu estou contente, por quê? Porque eu não estava lá. Porque se ele estivesse lá, o que teria acontecido? Provavelmente ele teria curado Lázaro, colocado as mãos sobre Lázaro, orado por ele e curado Lázaro. Então ele fala: para o bem de vocês eu estou feliz, contente que isso não aconteceu. Por quê? Porque eles iriam presenciar um milagre de Deus ali na vida de Lázaro, e aquilo seria muito impactante na vida deles. Vocês estão percebendo quando nós passamos por uma situação difícil, e a nossa atitude, a maneira que nós respondemos, ela vai gerar um impacto muito grande na vida daqueles que estão ao nosso redor? Uma palavra branda, um pedido de perdão, um pedido de reconciliação, de restauração, um momento de humildade, onde nós reconhecemos: eu errei. Isso é muito poderoso. Isso vai impactar não só a sua vida, aquele que está diretamente relacionado com essa situação, e aqueles que estão ao redor, que vão ver aquilo e vão dar glória a quem? A Deus. E Jesus se alegra porque essa situação não era para a morte,
Não era o final de Lázaro, mas era para a glória de Deus. O seu momento não é para a morte. Mas você precisa crer. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos simplesmente jogar, legal. Não, nós precisamos crer. Nós vamos ver Jesus confrontando Maria e Marta quanto a isso. Perguntando para ela, vocês creem? Vocês acreditam? Verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também para morrermos com ele. Então Tomé, ele toma a frente, né? Ele estava com medo de voltar para a Judéia, a gente vai ser apedrejado lá, e Dídimo significa gêmeo. Alguns dizem que Tomé era muito parecido com o Senhor Jesus, então ele tinha até medo, né? Vão me ver, vão achar que eu sou o Senhor e vão me matar. E ele diz, vamos logo morrer com ele, vamos para a Judéia. Tamanho o medo que eles tinham de voltar e enfrentar o problema. Talvez você não tenha voltado ainda lá atrás, nesse problema que você sabe que é aquilo que está te segurando, porque você está com medo de morrer, mas o princípio, gente, isso é muito importante, o princípio da palavra de Deus é esse. Nós precisamos morrer, negar a nós mesmos, a nossa carne, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. O princípio do Evangelho de Cristo é morrer para si mesmo, é morrer para a carne, é morrer para o ego, para o eu. Todo aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Então, de certa forma, Tomé disse a coisa certa aqui, vamos morrer por ele. O Evangelho é isso, gente. É servir, é amar, é o próximo. Não é eu, não são as minhas necessidades, não é o meu desejo. É o próximo, é servir, é amar, e aí você vai ver quando você faz isso, as tuas necessidades, os teus desejos são supridos e satisfeitos. É uma maneira tremenda como o Senhor trabalha. Ele trabalha dessa forma. Você cuida das pessoas, cuida da vontade dele, e ele vai cuidar de você, e você vai ver que você não tem falta de coisa alguma. Precisamos colocar em prática, viver o Evangelho. E aí verso 17, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias. Já estava em decomposição, em processo de decomposição. 4 dias sepultado. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Então eles tinham aquela tradição, né, eles até contratavam pessoas para chorarem o morto. Então vinham pessoas, e como Jerusalém era perto, eles eram conhecidos porque eram amigos de Jesus, as pessoas vinham de longe, né, vieram para ficar ali chorando era a cultura também, então a pessoa ficava lá chorando, mas era algo falso, né? Era algo contratado. Isso fazia parte. Não as irmãs, mas muitas das pessoas que estavam ali. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Então Marta está sabendo, agora o mestre está chegando, ela vai ao encontro dele. 4 dias que ele já estava morto, enterrado. Ela vai ao encontro dele. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós falamos isso? Senhor, se estivesse ouvido o meu clamor, eu não estaria passando por isso. Senhor, se eu não tivesse fechado aquela porta, eu não estaria passando por isso. Sabe aquele sentimento de, poxa, Senhor, demorou 2 dias para começar a vir na minha direção? Se eu tivesse ouvido... Gente, o Senhor é soberano.
O Senhor está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que você está passando. E Ele tem a hora certa para intervir, por quê? Porque a nossa situação é para a honra e glória dEle. Para a honra e glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E aí, prosseguindo, ela fala assim, verso 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha que interessante, isso é muito importante. No verso 22 ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui ele não teria morrido. Mas aí ele fala assim, mas eu sei que se o Senhor disser qualquer coisa, pedir qualquer coisa, Ele dará. Ela está falando a palavra de Deus, o Logos. Já ouviram falar das duas, Logos e o Rema? Então ela está usando o Logos, a palavra de Deus toda. Tudo que Jesus pedir, o Senhor concede. Ela está citando a palavra de Deus. Mas Jesus tem algo para ela, tem algo para o coração dela, tem algo para aquele momento ali. A palavra não é, ela é específica para ela. Mas quando a palavra é específica para nós, nós precisamos crer, nós precisamos receber, nós precisamos, em fé, receber isso. Então ele fala assim, o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar. A Bíblia diz, não tinha Bíblia, né? Mas a palavra fala que nos últimos dias, no final dos tempos, ele vai ressuscitar, porque eu aprendi isso, eu li. No último dia, tanto os mortos, os vivos vão ressuscitar, vão estar na presença de Deus, aí ele vai ressuscitar. Mas Jesus está falando, não, o teu irmão vai ressuscitar. Agora. Isso que ele está querendo falar com ela. O Senhor tem a resposta para as nossas situações agora. É isso que Ele está querendo falar para a gente. Cabe a cada um crer. Eu creio, eu recebo, é para mim que o Senhor quer falar. E eu aceito. Só que lembra, são nas 12 horas do dia. A nossa parte é fazer o que é certo, a nossa parte é voltar lá no erro, é consertar o erro de maneira correta, é agir na luz, porque quem age na luz não tropeça. Quem caminha na luz não tropeça. E continuando, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É aí que é o ponto de fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele capaz de trazer o teu irmão à vida agora. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor é aquele capaz de transformar e ressuscitar a nossa história. Você crê nisso? Esse é o desafio de Deus para nós. Eu fui confrontado estudando isso. Senhor, eu tenho os meus desejos, os meus anseios, as situações que eu quero que o Senhor resolva. E Senhor, eu creio. Então qual é a minha parte? Minha parte é continuar fiel. Minha parte é caminhar na luz. Minha parte é voltar lá onde está errado e consertar o erro. E continuar confiando em Deus. Continuar crendo que o Senhor tem uma palavra específica para mim. Você crê nisso? Você recebe o que Deus tem para você? Como ele falou no começo, essa situação não é para a morte, não é o fim, é para a glória do Senhor. E aí ele prossegue. Verso 27. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu acho aqui que ela ainda está crendo no todo. Mas Jesus está falando, você crê, eu vou ressuscitar Lázaro agora, você crê nisso? Mas nós somos difíceis de acreditar, porque a situação fica tão difícil,
que a nossa fé ela fica abalada, né? A gente fica, poxa, eu creio, mas eu acho que é tão complicado. Não é complicado para o Senhor, gente. O Senhor é capaz de transformar qualquer situação. O Senhor é capaz de reverter toda e qualquer situação adversa, até mesmo a morte. E Ele queria que a fé dela fosse ativada de alguma forma. Eu creio, Senhor, ressuscita meu irmão. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Marta, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então ela vai e chama a irmã, o mestre está lá, ele quer te ver. Ela levanta e vai ao encontro de Jesus, Maria agora. E quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando na casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Então aqueles que estavam ali chorando de uma forma para cumprir papel, tem que chorar, vamos lamentar com eles. Quando eles viram ela levantando, ela vai chorar no sepulcro agora, vamos para o sepulcro, vamos chorar no sepulcro, todo mundo agora. Aquela cena, né? Eles saem correndo para ver e chorar junto com ela. Fala que eles lamentavam e gritavam, oh, Lázaro, aquela coisa toda. E a ideia deles é essa, ela vai chorar no túmulo, vamos para o túmulo, vamos chorar com ela lá. E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria se prostrou aos seus pés. O que ela faz? Ela se prostra aos pés do Senhor, ela se humilha diante de Jesus. Os humilhados serão exaltados. Todo aquele que quiser se exaltar será humilhado. Coração humilde, um coração quebrantado. Isso é que agrada ao Senhor. O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Soberba, o Senhor não recebe, não se agrada. Mas sim um coração humilde, um coração quebrantado, um coração de Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, irmão, desculpa, me perdoa. Vou compartilhar algo assim. Ontem eu estava conversando com a Lilian e estava tudo bem. E ela falou para mim assim, Alexandre, você me perdoa? Eu falei, ué, por quê? Porque eu estou sendo chata com você esses dias. Eu falei, já está perdoada, mas não fica mais chata não, hein? Mas eu falei para ela assim, poxa, eu fiquei tão feliz de ouvir você falar isso, porque eu estava numa boa, estava tranquilo, mas eu achei legal você chegar e com humildade, chega, me perdoa, porque ela percebeu que ela estava sendo chata. Então ela volta lá, onde queriam apedrejar Jesus, e faz o que é correto. Eu não estava sendo atingido, digamos assim, de uma forma estava, porque ela sabia que ela estava agindo errado, então estava sendo atingido. Eu não havia percebido, mas ela percebeu o erro dela e vem, Alexandre, me perdoa pela minha atitude. Eu falei, não, está perdoado. Age direito, hein? Aproveitei só para fazer uma brincadeira. Mas é isso, gente, é um coração humilde, é um coração quebrantado. O orgulho não vai te levar a lugar nenhum. O orgulho só vai impedir que o Senhor trabalhe na sua vida. Abra mão dos seus direitos, abra mão do seu orgulho, abra mão, porque Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma humana, tornando-se servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está aí o maior exemplo a ser seguido. O orgulho não vai te levar a lugar nenhum, não vai te ajudar a prosseguir de forma alguma. Mas a humildade restaura, a humildade transforma, a humildade opera maravilhas. Opera maravilhas.
Dói um pouquinho. Mas é bom, porque a carne tem que morrer, né? O orgulho precisa morrer. Dói. Podar, dói. Lapidar, né? Dói. Mas o resultado é bom. Eu estava com um furúnculo aqui na perna, fui falar com o Marcos, ele mandou ir para a UPA. Aí cheguei na UPA, a mulher falou, vou cortar. Eu comecei a tremer já. Ai, me ajuda. Moça, não sei, eu comecei a falar um monte de coisa. Rapaz, fica quieto aí, para de chorar, para de reclamar. Ela espremeu, gritava. Gritava não. Sim, né? Gritar ia ser muito feio. Eu estava quase gritando por dentro, né? Gritava por dentro. Melhorou, gente. Melhorei. A gente tem que colocar para fora aquilo que está fazendo mal. Ser humilde. Pedir perdão. Deixar o Senhor trabalhar, deixar o Senhor restaurar, porque vai sarar. Vai sarar. Prosseguindo. Onde eu estou, Anderson? 34? Não, 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante que ela fala a mesma coisa da irmã. Provavelmente elas tinham conversado a respeito disso, né? Poxa, se o amigo nosso, Jesus, estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Elas falam a mesma coisa. Eu não sei o tom de voz, né? O tom de voz é que você sabe realmente o que ela está querendo dizer. Se ela está repreendendo o Senhor ou se ela está lamentando. Poxa, por que o Senhor não estava aqui? Não sei, mas as palavras são as mesmas. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus se agitou no espírito e perturbou-se. A palavra aqui também traduz como se ele ficou com muita raiva, ele ficou indignado com aquela situação. Quando ele olha Maria chorando, quando ele olha as pessoas chorando, quando ele vê aquela cena, ele fica com raiva, ele fica indignado. Por quê? Porque ele observa o que o pecado faz com a humanidade. Ele percebe que o pecado leva à morte. E ele fica indignado com o pecado, ele fica indignado com isso que destrói a humanidade. E é fortalecido até mesmo no seu propósito de entregar a própria vida para restaurar a humanidade do pecado. Onde o colocaram? Perguntou ele, verso 34. Vem e vê, Senhor, responderam elas. E aí fala que Jesus chorou. João 11, 35. Ele não chorou como as pessoas estavam chorando, porque ele sabia que ele estava prestes a ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ele iria operar um milagre. Ele chora, ele derrama uma lágrima, é o que a palavra diz, ele derrama a lágrima, sabe quando a lágrima começa a cair assim? Mas você ainda está em postura? Por causa da situação, por causa da dor. Por ele ver que o pecado destrói. Gente, o pecado destrói. Com o pecado não se brinca. O pecado destrói. O pecado, ele engana, ele morde, ele é como uma isca, né? Você morde, o peixe morde a isca artificial e o anzol o prende. E agora ele vai até a morte. Não se brinca com o pecado. Jesus chora por ver o resultado do pecado na vida das pessoas. João 11, 35. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Eles acham que Jesus está chorando também porque, né, olha como ele amava Lázaro, está chorando. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sempre tem os inimigos da cruz, né, os críticos. Por que ele não impediu que esse homem morresse? Ele não abriu os olhos do cego? E, gente, a gente tem sempre uma decisão a tomar. Ou você crê, ou você está do outro lado. Ou você é um amigo da cruz de Cristo, ou você é incrédulo e inimigo da cruz de Cristo.
E eles começam a questionar, começam a falar. Jesus, verso 38, outra vez profundamente comovido, essa situação no coração dele, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e disse: tirem a pedra. Isso é muito importante também. O Senhor vai operar um milagre, mas a nossa parte, muitas vezes, é o quê? Remover a pedra. O que é que está impedindo o Senhor de trabalhar na minha vida? Ele diz assim: tire a pedra. Quais são os costumes? Quais são as atitudes? Quais são as coisas que eu faço que se tornam uma pedra entre eu e o Senhor? Remova a pedra. Quais são as pedras que você precisa remover? Remova a pedra, para que o Senhor possa o quê? Operar o milagre. Muitas vezes, pessoal, nós estamos colhendo frutos do que nós plantamos. Na grande maioria das vezes. Fomos nós que colocamos um monte de pedra no nosso caminho, na nossa frente. Queremos lá colocar a responsabilidade no Senhor agora, queremos a ajuda do Senhor, mas as pedras fomos nós quem plantamos, que colocamos. E ele diz assim: remova a pedra. Volta lá. Faz o que é certo. Caminhe na luz. Caminhe debaixo da vontade de Deus. Remova a pedra. Peça perdão. Como esse exemplo da Lilian, que ela chegou, Alexandre, me perdoa. Remove a pedra. Tem uma pedra atrapalhando você, remove essa pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Então o Senhor, quando a pedra é removida, o Senhor ele fala: eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? E ele fala direto para o morto: Lázaro, sai. Ele vai direto no problema. Ele ora. E Lázaro ressuscita. E que em nome de Jesus você esteja fortalecido nessa palavra. Porque o Senhor, Ele quer operar algo nas nossas vidas através dessa situação presente. Mas é importante, primeiramente, que a gente creia, porque se você não crer, você não verá a glória de Deus. Você acredite que Deus é capaz. É importante que você volte lá, naquele lugar difícil. É importante que você remova a pedra e caminhe na luz, para que o Senhor possa operar o milagre da ressurreição de Lázaro nas nossas vidas. E concluindo, Lázaro estava morto e volta a viver. Quantos de nós aqui hoje, como cristãos, estão mortos espiritualmente? Sua vida não produz fruto. Sua vida de cristão é uma vida de aparência. Como nós vimos aqui, é uma nuvem sem água, é uma árvore sem fruto. Se nós, como homens e mulheres de Deus, não produzimos frutos,
Significa que tem alguma coisa errada nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos voltar, né, a essa comunhão com Cristo. Porque cristão, homem e mulher, produz fruto. Produz fruto. Nós precisamos sondar os nossos corações.